Em meio à corrupção, muitos se questionam quais forças invisíveis atuam contra nós. Salmo 91 nos guiará em busca de respostas. Este salmo é um refúgio, mas quais mistérios ele esconde? A proteção divina parece distante em tempos de juízo. As palavras ecoam aquele que habita. Diante das adversidades, onde podemos encontrar abrigo, as sombras da desobediência estão ao nosso redor. O juízo divino se aproxima, mas a esperança. O Salmo 91 não é apenas um poema, é um chamado à vigilância e a um relacionamento profundo com Deus. Como temos vivido diante de Deus em meio a desafios invisíveis, a meditação nas Escrituras traz clareza. Cercados pela escuridão do mundo, os fiéis buscam respostas nas palavras sagradas. O Salmo 91 ressoa em seus corações. As vozes se elevam, clamando pela proteção divina. Creem que o Senhor é seu refúgio, mesmo diante do caos. Entre eles, um sábio com uma velha Bíblia em mãos inicia a leitura. Palavra a palavra, o mistério se revela. Ele fala sobre os perigos ocultos, as armadilhas e os enganos que podem desviar os caminhos dos justos. A cada palavra, a tensão cresce. A promessa de proteção é um chamado à ação e à vigilância espiritual. Um jovem entre eles questiona em voz baixa como podemos permanecer firmes em tempos tão sombrios. O sábio responde com firmeza: a verdadeira força vem da fé. O Senhor nos capacita em meio às provações. A conversa se torna mais intensa, reafirmando que a vulnerabilidade é uma oportunidade para a graça de Deus atuar. A noite se aproxima e as sombras se alongam. O medo tenta entrar, mas a fé brilha como luz. Com a luz das lâmpadas, relembram promessas: não temerão o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Um silêncio profundo se forma. Cada um reflete sobre sua vida a necessidade de ajuste e arrependimento. A noite encerra-se com um convite: vigiemos e oremos, pois a estrada é estreita, mas a recompensa é eterna. A primeira luz do dia irrompe pela noite, trazendo consigo o semblante de um novo começo. O grupo se levanta em busca de direção divina. O sábio fala com voz firme, citando as promessas de proteção do Senhor. Cada palavra reverbera como um eco divino no coração de todos. Ele menciona a presença de perigos visíveis e invisíveis, gesticulando em direção ao horizonte, onde nuvens escuras se acumulam. Um jovem do grupo se levanta, questionando a diferença entre proteção e complacência. Suas palavras instigam um murmúrio contemplativo. O sábio responde, enfatizando que a vigilância é uma responsabilidade, não uma escolha. Ele se volta para os presentes com um olhar intenso. Ele compartilha um relato sobre uma cidade antiga consumida pela corrupção e como a oração foi a única coisa que pôde reverter seu destino. Os ouvintes reagem com temor ao histórico aviso. Eles percebem que estão em um momento semelhante, suas vidas à mercê do inimigo. O sábio menciona as palavras de Salmo 91, sua voz ressoando como um chamado à ação. A fé deve ser um escudo, mas também uma espada. Ao citar não temerás os terrores da noite, os ouvintes se entreolham, sentindo a gravidade da mensagem: a proteção de Deus é real. Um homem mais velho fala sobre sua experiência, como a oração o manteve em meio à tempestade, desafiando as trevas. O sábio então intercede em oração, invocando proteção, enquanto uma brisa suave ressoa entre os presentes, como se o próprio céu respondesse. Após a oração, o grupo percebe que a luz da manhã traz mais do que clareza, traz um chamado à coragem em suas almas. O sábio destaca que a oração não é passiva, mas uma guerra contra as forças que espreitam nas sombras, aguardando seu momento. Ele compartilha histórias de guerreiros de oração, aqueles que não se deixaram abater pela desilusão, levantando-se a cada queda. Um jovem interfere, pedindo conselhos sobre como aplicar esses princípios na vida cotidiana, sua voz ressoando com fervor. O sábio responde que a fé deve ser demonstrada ativamente nos relacionamentos e nas decisões do dia a dia, como um reflexo de Deus. Cada ação deve ser uma declaração contra as forças que assolam o mundo. Eles precisam ser luz em meio à escuridão. Ao encerrar a reunião, o sábio enfatiza a importância da unidade. Eles são um só corpo, unidos na fé e na luta espiritual. Os presentes se comprometem a orar em conjunto. Eles entendem que a união fortalece a aliança com o divino e entre si. Com a luz do dia agora a brilhar intensamente, eles partem com novos propósitos, determinados a não se deixar abater. Cada um carrega a responsabilidade de ser guardião não apenas para si, mas para toda a comunidade, como os antigos heróis da fé. O eco das palavras do sábio se faz ouvir: vamos vigiar e orar, pois a estrada é estreita e cheia de perigos. Ele lembra que, apesar das tribulações, a certeza em Deus traz esperança e força para atravessar a adversidade. E assim, com corações firmes, eles retornam ao lar, prontos para enfrentar o que vier, sustentados pela palavra do Senhor.
Ao chegarem em casa, o grupo observa a cidade sob o peso da corrupção. As ruas estão repletas de confusão e sombras. Em um templo em ruínas, o sábio convoca todos, lembrando que a verdadeira transformação começa no coração. Eles compartilham histórias de milagres e proteção divina, fortalecendo a esperança e a fé entre eles. O sábio menciona as promessas de Deus e os decretos que trazem vida e abundância aos fiéis que se mantêm firmes. Um jovem, antes duvidoso, ergue a mão e fala sobre sua experiência de mudança, inspirando admiração. Ouvindo seu testemunho, os presentes sentem-se desafiados a alinhar seus corações às verdades celestiais. O sábio registra os ensinamentos em uma tábua, simbolizando a necessidade de preservação das verdades. A energia de determinação permeia o ar, enquanto eles se preparam para divulgar as mensagens de esperança. No caminho, encontram grupos despreparados e desanimados que precisam de encorajamento e luz. Com palavras de amor e reafirmação, eles ensinam sobre a proteção de Deus, revitalizando corações. Cada interação revela mais de um plano divino, onde a luta é pela vida plena em comunhão com o Criador. Assim, eles têm a certeza de que a vitória já está garantida em Cristo e a missão de cada um se torna evidente. E assim, sob a luz tênue do crepúsculo, o grupo se reuniu em oração fervorosa, buscando a direção divina para a sua missão. Enquanto oravam, uma brisa leve trouxe consigo um sussurro, como se o próprio Senhor estivesse enviando mensagens de consolo e advertência. Um dos membros do grupo, com um semblante determinado, leu em voz alta as Escrituras, enfatizando a necessidade de vigilância e arrependimento. Neste momento de reflexão, eles perceberam que não são apenas espectadores, mas protagonistas na luta contra a corrupção e o pecado. Inspirados, decidiram então que a sua mensagem de esperança deveria ser levada a cada coração, pois a hora é chegado. E enquanto caminhavam, a pergunta ecoava em suas almas como temos vivido diante de Deus. Era o tempo de ação e arrependimento.